Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de outubro de 2024, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, com o capítulo 6, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios. Eu convido a todos para ouvir a leitura que a Vera vai realizar e após eu faço uma oração. Deixa eu colocar. Boa noite a todos. A leitura hoje é do livro Pão Nosso, do Chico pelo Espírito Emmanuel, o capítulo que tem o título Revides e tem a passagem que está na primeira carta a Coríntios 6, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E Emmanuel faz o comentário. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam, através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimenta com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar os concertos do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do celeste divino, do serviço celeste, desculpa. Ponto. Então, eu convido a todos, amigos e irmãos, neste momento de estudo, em que iniciamos o nosso estudo, elevar nossos pensamentos, nossas melhores vibrações aos nossos mentores, a espiritualidade amiga que nos ampara, aos mentores do grupo, que a gente possa começar a sentir Jesus iluminando os nossos caminhos, nos auxiliando em nossas tarefas diárias, que a gente possa iluminar a partir desse estudo
a cada irmão que necessitar, que a gente possa acalentar todos os irmãos em situações de incerteza, de vulnerabilidade, que a gente possa ser cada vez mais portador da boa nova, caminhar nos passos de Jesus. Pedimos ainda aos irmãos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam sentir o nosso carinho. Pedimos ainda aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, que eles também sintam o nosso carinho, o nosso afeto. Pedimos a todos saúde, paz e a permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Mari, minha querida. Deixa eu ver se... Boa noite, Mari. Então, meus queridos, essa reflexão, né, que a Vera trouxe, que a Vera leu, ela vem sobre esse... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tem hora que baixa o teu som. Quando eu me Tem afasto, alguma, né? tem Eu uma preciso... falha. E agora, melhorou? Tá super bem, agora tá Agora tá ótimo. bom, né? Uhum. Então, esse texto que Emmanuel nos brinda, né? Ele faz uma reflexão sobre esse versículo que a gente vai ver hoje e nos leva a uma compreensão sobre sermos justos, não apenas diante dos outros, né? Que a gente precisa cultivar essa justiça em nossos corações, em nossos lares. E Paulo ele vem questionar essa disputa entre os irmãos que a gente vai ver hoje, né? E essas maiores batalhas, nessas batalhas que a gente vê que muitas vezes elas não ocorrem nos tribunais. Muitas vezes essas batalhas acontecem dentro dos nossos lares. É o que Emmanuel traz, né? Nas nossas convivências diárias, onde o orgulho, a animosidade silenciosa vão corroendo dentro de nós, vão corroendo os relacionamentos. E então hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse impacto dessas atitudes, né? E o que o Emmanuel ele vem trazer essa questão, né, para a gente não revidar, para a gente trazer o evangelho, né? Então, o estudo de hoje é esse convite, que é uma constante renúncia de pacificação dos nossas vidas e nossos relacionamentos. Eu estou com a Bíblia do Peregrino em mão. Estou com o NapSearch também, para abrir. E tem a de Jerusalém e a do King James na nossa arte. Eu vou abrir a do Peregrino, que alguém quer ler alguma em especial? A minha é Ferreira de Almeida, você quer que leia? Por favor, minha querida. Na verdade, e já realmente uma falta entre nós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça
Por que não sofreis antes o dano? Tem alguma nota de rodapé, Juliette? Faz referência a Mateus 5, 39, 40, Lucas 6, 29, que, se não me engano, são os versículos que falam sobre dai a outra face, né? É, E a túnica, né? Se alguém lhe pedir a túnica, lhe dê a outra, duas. Romanos sim. 12, 17, 19, não me lembro. Não, me lembro? Eu falei dele. Não, não me lembro. E 1 Tessalonicenses 5, 15 e 4, 6. Joia. Deixa eu ver, Romanos 12, se não me engano, é aquele do te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem, alguma coisa assim. Romanos 12. Não, achei aqui, pode ler? Pode, claro. A ninguém torneis, esse é Romanos 12, 17 a 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Esse do vencer do mal, vence o mal com o bem, é o 21, no mesmo capítulo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Obrigada. Boa noite, Carlos. A do Peregrino, tá, está assim. Pois bem, já é lastimável que tenhais pleitos entre vós. Por que não vos deixais antes prejudicar? Por que não vos deixais despojar? A de Jerusalém. De qualquer modo, já é para vós uma falta de existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixais antes defraudar? E a King James, ela também vem, só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Alguém quer ler alguma outra ou essas estão boas por enquanto? Estão boas, né? Sim, Tá tudo ok? mas e acho que basicamente é a mesma coisa, É. né? Bom, eu estudei e achei algumas coisas interessantes sobre essa questão, esse versículo. Eu vou. Então, lembrando um pouco, né? Tinha o porto de Lequeu e o porto de Cencreias, em Corinto, né? E houve alguns achados históricos que, que haviam, que até ontem, na live do João, a gente Falou. estava eu justamente eu tinha estudado sobre isso, né, do solo amaldiçoado. Então foram achados algumas tábuas ou eles chamam de tablets,
que eram tábuas ou não eram tábuas, eram de, deixa eu ver aqui o material. É uma Algumas eram de cobre, não é um cobre, não, tinha esse metal é e tinha algumas mais antigas, eram de árvore, tronco de árvore, não sei como que eles escreviam, né? Eles grafavam, né? chumbo. Chumbo. Olha lá, tábuas de chumbo. E 4 foram encontradas perto de um sepultamento, datadas do final do primeiro século ao início do século III. E eram tiras retangulares de chumbo, e estavam escritas com estilete e escrita cursiva, e embora nenhuma tenha sido perfurada com pregos, e elas foram encontradas perto de túmulos, como eu disse, e essas tábuas, elas tinham como maldições ou orações por justiça. Então, deixa eu procurar aqui. A tábua da tumba 22, uma tábua que foi achada, ela reflete com orações por justiça e serviam como um instrumento extralegal de controle social por uma comunidade fechada. E isso que eu quero conversar um pouco com vocês. E deixa eu ver mais aqui. Ela foi. E essa pedra, o que que ela tem a ver com o estudo de Coríntios, né? O que que eu li nesse livro? Esses achados desses rituais, com essas orações por justiça e com algumas maldições na comunidade lá de Sencreia, do porto de Sencreu, né? Paulo, ele vem aqui criticar os irmãos de levarem os litígios, levarem aqueles que nós estamos, Juliette, num ponto do capítulo que os irmãos de Corinto, eles estão resolvendo uma questão eles não conseguiram resolver um problema que provavelmente é uma questão de terra e levaram para tribunais fora da comunidade. E Paulo vem criticar muito essa questão, que eles, de certa forma, eles não conseguiram resolver dentro da própria comunidade e levaram para tribunais seculares a questão, né? E naquela época, nós vimos, semana passada também, o cachorro está latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Eles, Incomoda não, Silvinha. eles semana passada nós vimos que as pessoas lá em Corinto, os que tinham o poder da oratória, né, e que participavam desses júris, dessa jurisprudência, eles também utilizavam eu não lembro se o nome era virionato, uma coisa assim, depois eu coloco, virium, que é você denegrir o outro. Então, existia isso de você denegrir o outro. Então, levar um conflito para um tribunal externo decidir, então também tinha essa vergonha, porque era comum outras pessoas denegrirem, falar
coisas ruins. Então, além de tudo isso, também eles eram pagãos. Então, eles tinham esses rituais, essas magias. Então, Paulo, ele orienta muito, ele critica muito os irmãos de Corinto por terem levado o processo para esses tribunais, para pessoas que não seguiam o Cristo julgarem. E mostra uma falha deles, né? Que eles não estavam conseguindo resolver os problemas internos. Então, nesse contexto lá de Cencreia, essas tábuas com essas maldições e os solos amaldiçoados, né? Que eles anotavam nos júris as maldições e enterravam as tábuas. Eles enterravam essas tábuas de chumbo no solo e falavam que o solo era todo amaldiçoado, né? E colocavam também, então, mostra essa preocupação de Paulo, né? Através dessas pessoas que se utilizavam desses recursos, estarem julgando problemas internos da comunidade, né? E apelando por essas forças, punir aquelas pessoas, aqueles irmãos que ele consideravam tanto, né? Serem denegridos, denegrir aquela fé cristã, né? E com o objetivo único de dominar o outro, prejudicar. E então Paulo ele vem justamente fazer esse apelo para essa justiça externa e lembrar os irmãos nessa confiança nos valores do Cristo e que é de perdão, que é de justiça e não de domínio sobre os outros, não com práticas que envolvia nessas tábuas e pessoas que resolviam esses conflitos internamente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Silvio, eu quero rapidinho. Eu tô Por aqui favor. na Almeida Revisada e Corrigida, né? E ele fala assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns com os outros. Então, é a primeira parte do versículo, né? E no início, né, a gente estava estudando mais para trás, ele fala de levar, como você estava falando aqui, né, de levar para alguém de fora, que não tinha mesmo, vamos falar assim, moral, né, do que um cristão que estava tentando se regenerar, mas ter contendas entre irmãos, né, eu acho que é muito grave, né? Porque não é essa a finalidade, né? A gente vê isso na igreja primitiva, mas a gente vê isso também dentro das igrejas hoje, dentro do espiritismo hoje, né? A gente briga muitas vezes por besteira, assim, né? Eu estava conversando com a minha mãe do centro espírita que houve, nessas festas do Dia das Crianças, queriam colocar um touro mecânico para as crianças, né? E aí falaram que não, porque era perigoso e tal, né? Aí o desenrolar dessa história é quem queria colocar o touro mecânico não está conversando e nem falando com a pessoa que falou que era perigoso, né? Que não era a principal atividade, né? Era fazer uma coisa mais simples, mais lúdica com as crianças. Ou seja, qual é a necessidade de parar de falar com uma pessoa? Não existe isso. Ou é muita infantilidade, aí a Ah, Vera pode vir depois peraí, não aqui. entendi. A pessoa que foi criticada por causa do touro mecânico parou de falar com quem queria fazer a festa. Não, é porque é o seguinte, foi no Dia das Crianças, aí tiveram pessoas que queriam colocar um touro mecânico. Tipo assim, primeiro que não tinha dinheiro, e segundo que uma criança pode cair, bater a cabeça, então é um risco talvez desnecessário, assim. Uhum. Então quiseram fazer, ou levar mais coisas para as crianças comerem, porque era uma área pobre aqui de Manaus, então talvez fosse melhor para as crianças, né, se alimentar, comer alguma coisa, e presentinhos, assim, brincadeiras entre elas mesmo, entre os professores da evangelização. E aí, quem tinha dado a ideia de levar o touro mecânico não gostou, né?
E aí a discussão, aí a minha mãe, eu estava conversando com a minha mãe, e hoje a situação é, quem querer levar o touro mecânico não está falando com a pessoa que falou, não, bora fazer outra coisa, né? Que agora sim, primeiro, que é uma infantilidade uma pessoa que para de falar com outra por causa disso, e uma pessoa que está dentro do centro espírita, que vai para uma mediúnica, tem conhecimentos mais profundos da doutrina espírita. O que que essa pessoa está aprendendo realmente? Que é justamente isso, né? Se tem problemas dentro da igreja primitiva, o que que aquelas pessoas estavam absorvendo do evangelho? O que que elas estavam absorvendo de Jesus? E é essa a visão que eu tenho assim. Essas pessoas que estão hoje na doutrina espírita brigando por cargos ou por teorias, né? Aqui, eu já vi aqui em Manaus, tipo, centro espírita da luz dá passe com luz acesa. Aí tem outro centro espírita que dá passe sem luz. O que é que a gente faz, sabe? Essas coisas, assim, eu vejo como a gente se perde. É, Distração, isso tudo é distração, distração, cortina de distração. fumaça, você não vê Isso. outras coisas. E sabe o que ninguém percebe? Que isso é o mal, né, entre aspas, ali, tentando justamente Tirar o foco. tirar o foco, gente. Vai lá no Aconteceu na Casa Espírita e você percebe isso tudo. Enfim, Então, é isso, sabe? Assim, eu vejo justamente isso. Assim, o importante é a gente não ter essas contendas na casa espírita. O importante é a gente tentar resolver isso entre a gente, porque é questão de maturidade também. Chegar com a Silvia, com a Vera, com a Ju e falar assim: poxa, eu não gostei daquilo, o que que você acha e tal? O que que a gente pode fazer melhor aqui pela casa? Isso é maturidade, isso é evolução, sabe? E a gente tá vivendo ainda. Talvez a gente não possa generalizar, mas muito orgulho, vaidade, ego. Não gostei disso, não gostei daquela pessoa, não vou falar. E a gente precisa mudar isso, sabe? Assim, eu acho que essa questão de Paulo que ele coloca, esse versículo, é justamente. A gente vive isso até hoje, né? Porque isso não é só na doutrina espírita, isso acontece em outras religiões, né? Tanto que tem igrejas evangélicas que são feitas porque são dissidentes de outras igrejas, né? Então, eu você acho vê que assim, essa 300 igrejas evangélicas aí, por quê? Porque é vai evangélica da saindo, né? luz, evangélica da não sei quê, evangelho de não sei das quantas, porque não se. Tem uma coisa desse tamanho assim, ó, que é diferente. Uhum. Eu tenho uma amiga que diz assim: ah, gente, vamos resolver. Tem todo mundo 15 anos, um tem 15, eu tenho 13, eu tenho 14. E Sim, é 15 anos de idade. Acho que nem com 15 anos de idade se tem mais essas discussões, né? Porque essas com crianças de certeza. 15 já estão discutindo por outras coisas. E o pior, eu acho que assim, o principal da gente nesse versículo é não ter essas contendas, assim, não ter essas brigas internas, assim, e ter maturidade se tiver para resolver, né? Eu acho que eu ouvi isso muito hoje em dia, né? Nossa vivência hoje em dia assim, na casa espírita. É uma briga por poder, né? Por quem pode mais e aceitar a opinião do outro, a posição do outro é muito difícil, né? E eu fui também nesse um outro livro que eu estudei e ele vem trazer também são estudiosos, abordagem de estudos científicos não, desculpa, históricos, os fatores sociais, como que era aquela realidade daquela comunidade, né? Quem eram essas pessoas que levaram o litígio, né? As questões sociais de Corinto. Aí, o que mostra a classe minoria de Corinto era a classe superior. Eram a minoria de Corinto eram os sábios. Isso Paulo já traz no começo, né? Quando ele fala que a igreja de Corinto não tinha tantos sábios, que queria dizer tantas pessoas de classe social
mais elevada. E esse estudioso, o Tyson, ele diz que esse minoria de sábios que ele fala eram os educados, os que tinham uma classe e uma classe dominante. E eles impactavam na igreja de Paulo, né, naquela comunidade. E aí a gente começa a ver as questões sociais que existiam naquela comunidade. E nos ajuda a entender como que Paulo ele traz essa questão histórica. Era uma competição de status, era uma competição de poder lá naquela comunidade. Para eles serem reconhecidos como sábios. Paulo ele traz os sábios como os bem-nascidos, os cultos, os ricos ou os poderosos. E quando Paulo chegou naquela comunidade, ele encontrou em Corinto muitos doutores, muitos professores e eloquentes. Em Corinto tinha a escola mais famosa de retórica, né? E para ele entrar nesse meio, ele era, para ele conseguiria entrar numa sinagoga e falar. Mas para os gentios, os gentios não iam dar muita confiança para ele. Então ele teve que fazer uma negociação, ele teve que entrar numa espécie de negociação para ele ser aceito. E com isso, ele também ele sabia ele tinha ele participava de muitas discussões cultas. Então esses estudiosos, ele traz que havia muito, assim, além do número de partidos, de divisões que existiam em Corinto, o Paulo, ele tinha que tratar isso de uma maneira muito delicada, porque se essa questão do status era tão forte que se ele chegasse mais imponente, poderia separar mais ainda aqueles irmãos, né? Porque os sábios, eles eram das classes mais educadas, então eles tinham uma influência muito grande, não só naqueles outros irmãos, que eram a maioria, que eram mais de uma classe menos abastada, então eles, por terem uma retórica maior, eles tinham uma influência maior naquela comunidade, mesmo sendo em números menores, né? E então essa questão do poder era muito grande. Então, essa é uma linha de estudo. E aí, outra linha de estudo também sobre esse versículo, sobre Paulo, foi revisada, porque fala que os irmãos de Corinto, que Paulo, ele fala ele sempre traz, né, que a palavra do Cristo é para todos, então, que aquela minoria não tinha tanta grande influência, e que aquela minoria dos letrados eram os bebês que precisavam de leite, eram os imaturos, eram os menores, né, que ainda brigam, então, que ainda precisam dessa questão de levar para litígio. Então, o que se sabe é que quem levou as pessoas que estavam
que foram para litígio eram pessoas mais abastadas. Então, eles estavam brigando por posses e eram os considerados da elite. Eles estavam brigando por mais poder ainda. Então, eles já estavam na divisão ali dos partidos e estavam brigando ainda mais, não só pelas terras, mas para disputa de poder. Eram os poderosos e os bem-nascidos que estavam lá em Corinto, né? E então a gente já vê ali uma luta da elite contra os menos favorecidos. A gente vê a elite, a gente vê os que, de certa forma, são mais abastados, eles quererem ter mais privilégios, querer ter mais poder. E é o que Paulo ele vem tentar combater, né? E o que que isso nos mostra, né? O que que isso nos mostra, como o Carlos trouxe, né? Que a briga por a gente brigar por um touro mecânico, brigar por um lugar de destaque, por ter seus 5 minutos de fama, por você levar um brinquedo para a comunidade, ou por você gastar horrores num evento em vez de alimentar. O que que aparece, né? O que as pessoas gostam? É que nem pensar numa eleição, né? O que que dá mais voto? Obras públicas, né? Mesmo que tenha sido construída com sucatas, né? E então a gente tentar equilibrar essas diferenças sem causar divisão, sem causar separação, e a busca por uma sociedade cada vez mais igual, né? E aí, que nem a Júlia trouxe no começo, na leitura da nota de rodapé da Bíblia dela, né, que ela trouxe, Mateus 5, 39, 40, né, quando Cristo fala para não se opor ao mal e bater na face direita quando tiver alguma injustiça, né? E quando desejar levar ao juízo, para tomar a tua túnica e o teu manto e sair, né? Então, quando Cristo fala isso, ele está no Sermão do Monte, ali nos ensinando sobre toda a ética de servir Deus, né? Do Deus. E aí ele vem com toda essa questão revolucionária da injustiça, do conflito, e para a gente não resistir, para a gente resistir ao mal, às nossas tendências, né? Para a gente, se alguém vir bater na nossa face, ou se alguém entrar em contendas, para a gente se retirar, para a gente não entrar nessa, né? Para a gente não pegar essa cadeira e sentar nessa cadeira, né? E não resolver, principalmente quando a gente está com a cabeça quente, né? Isso não é ser passivo, né? Não é deixar a passividade, mas não retalhar, né? A humildade. Graça, minha querida. Bom, enquanto vocês falavam, principalmente remontando a leitura, né, da Fera inicial, o texto do Emmanuel, lembrava de uma situação particular, então peço licença. Vamos trazer no sentido de uma experiência de alguém próximo, tão pequeno ou menor ainda do que vocês, e que, portanto, estaria em condições melhores de ser escutado. Então, estamos todos ali no mesmo grupo, na base da peleja, da tentativa. Então, eu creio que quando Paulo trazia essa advertência, em relação às contendas, em relação aos assuntos não resolvidos entre a própria comunidade, né? Isso aí já não seria positivo.
e tantas outras situações, ele estava sim falando no presente, mas eu penso muito que ele estivesse de fato tentando semear o futuro para essas comunidades, com base nos ensinamentos do Cristo. Realmente, como já foi citado, né? Da outra face, de caminhar um pouco mais além do que é solicitado, se pedir os 1.000 passos, vai os 2.000, nas entrelinhas, não oral nesse momento, mas seria isso. E por que eu tenho refletido justamente sobre esses pontos? Creio que a maioria aqui já saiba, né, da minha história, que tenho importantes complicações orgânicas. No momento, sou uma paciente terminal, embora esse terminal já tivesse terminado, mas por um motivo a espiritualidade não me quer por lá, e melhor para mim. Eu gosto de estar aqui, mas o que acontece é o seguinte, entre aspas, erro médico. Esse médico, ele houve uma sobrecarga de medicação, uma medicação que eu jamais poderia ter tomado. Então, houve uma quase falência dos rins e de outros órgãos. E para piorar a situação, eu não tive o socorro necessário, porque ele ficou intimidado, apavorado com a situação. Como era também o diretor do hospital na época, ele utilizou desse poder de mando para sumir com a documentação, dar ordens aos funcionários que não falassem ou não liberassem nada, caso contrário, seriam demitidos. Enfim, então não tive direito à ambulância, não tive direito aos socorros imediatos. Fui transferida para outra cidade, mais de 500 quilômetros, numa situação que nem sabemos como conseguir. Mas o que me chamou realmente a atenção foi o seguinte: depois, né, de acordar do coma, na outra cidade já, veio toda a questão na minha família de vamos processar o médico, porque até lá já tínhamos, né, as provas para que fosse realmente isso acontecesse. Temos parentes também no campo, na área da justiça, então entre eles se comentava, é causa ganha. Esse médico ele vai perder o CRM. E eu sabia o que isso significava, mas recuei, pedi mesmo à família, né, conversei com todos, afinal de contas, era uma decisão que se estendia a todos, porque todos sofreram psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, que nossos gastos foram enormes na época. Teve todo um processo de reabilitação que durou mais de anos, que realmente 19 profissionais envolvidos, mas enfim. O que foi que me fez realmente não cogitar de levar adiante esse processo para que esse médico perdesse o CRM e que ele não voltasse a repetir esse tipo de coisa com outras pessoas? Quando eu estava ainda internada nessa outra cidade, aos cuidados dele, foram 2 semanas. E durante essas 2 semanas, lógico que eu só piorava, mas em muitos momentos a porta do meu quarto estava aberta e eu via no corredor muitos pacientes se despedindo, dando tchau, agradecendo a família, comemorando pela recuperação, louvando a Deus, né? Porque aquele parente havia chegado ali muito mal e estava voltando para casa graças aos cuidados da equipe e daquele médico. Então, eu pensava o seguinte: ok, entre aspas, foi uma suposta, provável injustiça comigo, mas isso vai contar muito mais do que todas as vezes que ele acertou com as outras pessoas que ele atendeu durante todos esses anos. Onde fica essa parte de todo o bem que ele fez? E será que se nessa altura do caminho, afinal de contas, ele já com seus mais de 65 anos nessa época, se ele perde o seu CRM e o bem que ele pode continuar a fazer através do exercício da medicina e não poderá fazer, eu não terei colaboração nisso, nesse bem não realizado? Então, eu meditei sobre todas essas coisas e, por final, eu decidi confiar no bem que ele poderia realizar dali para frente. Claro, existiam complicações que precisaríamos resolver,
A minha vida virou de cabeça para baixo, da minha família também, iríamos lidar com tudo isso, mas graças a Deus eles entenderam. Demorou um tempinho, mas entenderam, né? E vida que segue. Mas eu não tinha a resposta sobre o que havia acontecido com esse médico dali para frente, se realmente aquela aposta no futuro poderia sim ter sido uma boa. Então, como Jesus realmente providencia essas respostas no tempo propício, eu não sabia. Mas de uns anos para cá, eu acabei me aproximando de uma moça conterrânea nossa. Então, uma amizade muito bonita, genuína. E nessa troca, né, com ela, com o esposo, com o pessoal de lá, acabamos descobrindo que ela era enteada desse médico. Ela é enteada. Então, conhecia a intimidade familiar. Agora, a mãe já havia se separado, né? Tem alguns anos, mas na época em que aconteceu isso tudo em torno de mim, eles ainda eram casados. O médico com a mãe dela. Portanto, ela sabia ali presenciou parte do contexto, não entendeu na época, mas sabia do comportamento dele. Daí eu aproveitei, né? E depois de algum tempo eu perguntei a ela. Me fala uma coisa, como é ele no campo do auxílio, da caridade? Porque eu imagino que ele pudesse realizar algumas boas ações, alguns atendimentos, e aí veio aquela resposta que realmente me libertou de uma forma que eu não tenho nem palavras para descrever. Ela disse: olha, ele estava entregue realmente às boas ações, principalmente à caridade aos mais humildes. Não se sabe exatamente o porquê, mas ele se entregou de tal forma que minha mãe chegava a discutir com ele, porque durante a madrugada ele passou a largar tudo para ir atender a chamada de qualquer um. Mas, por mais humilde que fosse, às vezes ele não recebia nada, ele tirava do próprio bolso para comprar medicação para essas pessoas. E aí, resumindo, né, poderia descrever muito mais coisas, e agora vamos trazer de volta para agora. Se eu houvesse mesmo decidido processar esse médico, ele perdesse o CRM, olha quanto bem não realizado, quanta coisa poderia não ter acontecido no campo da regeneração, da reparação por ele e do bem a tantas outras pessoas. Eu fico imaginando quantos chefes de família não tiveram o medicamento pronto, crianças mesmo que ele atendia e doava essa medicação, alimentos também, doava cestas básicas para famílias em situação paupérrima. Quantas crianças não tiveram ali a sua fome saciada? Mãe, sua dor, né, diminuída. Já pensaram? Eu penso muito sobre isso. E a minha sensação, meu sentimento profundo de libertação vem aí, né? Como eu poderia ter sido responsável por ações que não teriam acontecido por uma decisão de um minuto ali. E bastavam sim, as provas estavam à disposição, era ganho certo na justiça. Mas a que custo? Então, eu penso que foi mais ou menos isso, a questão de dar outra face. Não é necessariamente você se dispor a se batido e se eu apanhei de um lado, necessariamente eu estou me oferecendo para apanhar do outro. Não. É mostrar o outro lado da compreensão. Houve uma injustiça e quem somos nós para considerar que vivenciamos qualquer injustiça? Sabe-se lá do nosso passado? Se essa injustiça de hoje não é um reflexo de uma injustiça que nós mesmos cometemos no passado e que agora é o convite para a mudança, para ofertar outra face, há sempre, eu penso mesmo, que há sempre muita responsabilidade naquilo que primeiro pensamos, porque nosso pensamento ele molda a realidade em torno de nós. Há sempre muita responsabilidade naquilo que sentimos,
porque com o nosso magnetismo, com o nosso sentimento, nós conseguimos sim tocar outras pessoas que estão próximas. E tudo isso se reflete no agir, no realizar. E é isso que, compartilhando um pouquinho com vocês, a história que é muito mais longa, mas a essência é essa, né? E espero que seja útil também para vocês e que possamos refletir sobre isso. Estejam sempre à vontade, tá? Quaisquer perguntas, em qualquer outro momento, não tenham qualquer timidez em relação a isso. Claro, apenas evitemos sempre citar nomes ou identidades. Isso não precisa. É isso. Essa, essa visão da Grazi, né? Para mim também, além, assim, né? Ser superior, né? Porque eu acho que, por menos, eu já tinha processado, mas você conseguiu processar a ideia. E aí, sabe o que me veio? A consciência de que aqui ninguém é perfeito. Todos erramos em algum momento. E aí, não é que a pessoa, por exemplo, usando o caso do médico, não que ele seja uma pessoa má, ele cometeu um engano, pode ter sido realmente inconsciente, um erro de cálculo na pressão, na correria, cometeu um erro. Assim como nós cometemos diversos erros durante tudo que é encarnação, as passadas, as presentes, e pode apostar que tem um bocado ainda pela frente. Que afinal nós aqui não somos nenhum, não somos perfeitos. Então, eu acho que também essa passagem é bem o raciocínio que a Grazi fez, é ter consciência de que o outro erra, o outro ali também, mas eu também erro. E como é que eu gostaria de ser, que me tratassem se eu errasse? Quem é que aqui está livre de cometer um erro que pode causar um prejuízo, seja ele que for, para a instituição que trabalha, para a sua família, para si, né? E eu acho que é bem por aí. É consciência de que todos nós podemos errar também, né? Ponto. Ju, Adoro seu ponto, Verinho. Além dessa ótica da Grazi e da Vera, eu me lembrei de uma outra história aqui que o Haroldo conta muito de vez em quando em algumas palestras dele. Com frequência ele conta. Não sei se ele encontrou esse médico, conhece esse médico, mas esse médico estava num plantão, é de Juiz de Fora, ele trabalha num algum hospital em Belo Horizonte, de uma emergência grande, um hospital grande, não vou me lembrar o nome, porque eu não conheço os hospitais de Belo Horizonte. Aí, e esse médico estava num plantão muito complicado, em algum momento que esse plantão amainou, ele dormiu. Falou para as enfermeiras, eu vou dormir um pouco, vou descansar. E ele foi descansar e foi acordado por uma enfermeira dizendo, doutor, precisamos do senhor, porque tem um caso muito grave, foi um acidente, é um caso muito grave, estou indo. Mas cochilou, ele não levantou. E aí voltou essa enfermeira e disse, assim, doutor, por favor, o senhor precisa vir. Ele, eu estou indo, já disse que estou indo. Cochilou de novo. E aí voltou novamente, a pessoa já em desespero, e aí ele levantou. Quando ele chegou lá, era o filho dele. Foi um acidente de moto. E por falta de socorro, em 5 minutos depois que ele chegou, esse menino morreu. Esse homem nunca mais errou. Ele não precisou de processo, ele não precisou de nada, porque ele já tinha feito isso outras vezes. Ele fez isso outras vezes. Aquela não era a primeira vez que ele tinha feito.
ele não está sendo julgado pelo que ele fez. Ele estava cansado, ele tinha milhares de motivos para ter feito. Como o médico que atendeu a Grazi, também pode ter tido milhares de motivos. E com certeza, ou não, mas normalmente não era a primeira vez, primeiro erro que ele cometeu. Mas talvez a atitude dela, e talvez ele já tenha até sido processado outras vezes, né? Mas processos de erro médico, vocês sabem que para que é muito raro que tenha um final triste para o médico, é raríssimo. Mas talvez a atitude da Grazi o tenha feito, na idade dele já, tipo, não, acho que eu vou começar a tentar reparar essa condição. Porque no momento que a gente começa a enxergar a nossa vida como espíritos imortais, a gente sabe que injustiça não existe. Injustiçados não existem. Inocentes não existem. Então, a gente começa a ver as coisas de uma ótica diferente. Se você for processar todo mundo que te faz... veja bem, eu não estou dizendo que a gente tem que viver num mundo anárquico onde todos podem fazer o que quiserem e ninguém vai tomar nenhuma atitude legal para impedir isso. Por favor, não é nada disso, porque isso não tem nada a ver com ser espírita nem ter ótica imortal, porque senão você vai viver num mundo onde todo mundo vai fazer tudo de errado com você e você vai ficar lá pleno sem responder. Não, não é isso. É ter o bom senso de tomar essa decisão, uma decisão mais drástica, quando isso lhe for. Qual é a palavra? O seu coração lhe disser que isso é próprio. Estou conseguindo me expressar? Eu acho que isso é muito próprio do espírito, do ser. Eu tenho 60 anos. As minhas atitudes de hoje são diferentes das minhas atitudes aos 30. Então, aos 30, talvez uma atitude que aparecesse diante de mim, eu tivesse uma reação, mas hoje eu não tenho mais essa reação. Porque eu tenho 30 anos de diferença. E o meu espírito, que é imortal, está trazendo essas experiências e as acumulando. Mas é o meu aperfeiçoamento que vai fazer com que essas experiências renasçam nas minhas próximas existências. Por quê? Porque eu estou crescendo, nós todos, né? Estamos deixando de ser crianças, adolescentes, para nos tornarmos maduros espiritualmente. E aí, nessa madureza espiritual, todos os nossos aprendizados vão começar a responder, nós vamos responder a esses aprendizados. E aí, essas atitudes de revidar começam a ser mais menos, não é nem mais, é menos ali duras. Me entendem? Não sei se vocês concordam comigo, mas é como eu me sinto. Tem muitas coisas. Eu tenho um genro, por exemplo, que ele processa até a barata que passa na frente dele. Se a barata atravessar na frente dele, ele não conseguir matar a barata, ele processa a barata porque ele não conseguiu matar a barata. Ele é assim. Entendeu? Chega a ser... Quando ele não processa, eu mesmo sou moema, você nem processou essa pessoa quando ele conta alguma coisa. Ele não, nossa, estamos melhorando. Porque é uma coisa impressionante. E ganha, tá? Ele continua processando porque ele continua ganhando. Mas, enfim, é um direito que ele tem e vida que segue. Mas eu não faria. É o desgaste humano que eu acho que a gente não quer mais. Eu, pelo menos, não quero mais, porque não me traz nada. Vai me trazer o quê? R$ 1.000 porque eu ganhei uma causa? Me entendem? Eu acho que a gente vai crescendo e vai deixando essas coisas de lado. Por isso que eu entendo a Grazi. Eu acho que ela não só pensou
refletiu aquilo que ela refletiu, que isso é madureza de espírito, como eu também, provavelmente, eu só vou me desgastar, vai ser um desgaste para mim, para minha família, para ele, para a família dele. E até onde isso será, né? Falei a beça, né? Graça, minha querida. Com todo respeito, mas eu ri com a história da barata, tá? Bom, eu entendo demais, demais da sua perspectiva, tanto que eu costumo brincar dizendo que de uns anos para cá eu adotei o uso sustentável do meu fluido vital. Eu tento não me desgastar com pouco, porque é um cansaço, às vezes é uma guerra, é uma briga para um resultado tão pequeno e quase sempre só para causar mal entendimento ou para causar maus sentimentos em torno de um grupo que não vale a pena, não é uma briga que seja necessária. Em relação a essa questão com o médico, existem alguns elementos complicadores, como, por exemplo, quando eu falei não citar a identidade, então, porque existem mais pessoas envolvidas. Todo o prontuário que, quando eu estava internada, sumiu. Então, a equipe da outra cidade não teve sequer acesso a que medicação eu estava tomando, não souberam o que eu tomei. Foi uma avaliação minuciosa para descobrir que substâncias estavam no meu organismo para, a partir daí, tentar o tratamento. E por que que esse prontuário sumiu? Ele deu ordens expressas que toda a documentação que registrasse a minha entrada no hospital fosse, fosse queimada. E a pessoa responsável por queimar, por desaparecer, queimar essa documentação, todo o prontuário, foi uma que, na época, ele tinha um relacionamento amoroso extraconjugal. Então, ela não queimou, mas ela realmente retirou tudo de lá. Então, quando eu precisei ser transferida, para todos os efeitos, eu nunca havia dado entrada no hospital. Então, foi esse o motivo da dificuldade em não ter direito sequer a uma ambulância, né? Embora precisasse, ali entrando em coma. E aí, para vocês verem como as coisas acontecem. Pouco depois, alguns que uns 6 a 8 meses depois, já estava ali no meu processo de reabilitação, recebo uma ligação de um número desconhecido. Quem era nessa chamada? Essa mulher. Haviam rompido o relacionamento e ela queria vingança. E a forma de vingança foi oferecer todas as provas que necessitaríamos para esse processo. Prontuário, havia fotos, né, que ela havia tirado também na época, relatos, enfim, tinha uma série de coisas lá, né, que comprovaria. Então, realmente ela havia guardado um material, não sei com quais intenções ela fez isso, né, quando o acordo entre eles era de que destruísse essa documentação. Então, seria mais uma coisa que, mesmo sem saber, eu poderia ter colaborado ali com o processo de vingança. E se depois, lá na frente, essa mulher se arrepende também de tudo isso, né? Eu seria corresponsável, mesmo sem saber, mas a partir de uma decisão, eu estaria colaborando sim em algum nível. Então, é, é a nossa lei de sociedade. É o nosso crescimento espiritual juntos. Ninguém faz nada sozinho, ninguém recebe ou oferta o bem sozinho. Até para isso, né? Para realizarmos o bem ao próximo, nós necessitamos do próximo no nosso caminho. E penso sempre sobre isso, né? Sobre as consequências. Eu gosto de brincar do e se? E se eu fizesse isso, quais seriam as consequências? E se eu não fizesse isso, quais seriam as consequências? E de tanto brincar com isso, quando surgiu essa oportunidade, foi uma das brincadeiras, entre aspas, que eu fiz. E se? O que vai acontecer conosco? E também, claro, houve a questão do desgaste, né, que você apontou, né? Eu imaginei sim, porque estava ali no processo de reabilitação complicado, desde para tentar salvar a visão, para voltar a andar, para voltar, para não ir para hemodiálise, enfim. E
mesmo que procuração, né, ou pela questão do advogado, ainda assim seria um gasto a mais com o advogado, teria também, claro, a questão financeira, então, múltiplos fatores também da materialidade, né, da vida própria, prática em sociedade e em família. Então, reforço teus pontos, sim. É isso no momento. Esse exemplo esse testemunho, né, que a Grace traz para a gente, eu tenho um testemunho parecido também, tenho um exemplo parecido. Meu pai também teve um erro médico, passou por uma cirurgia de glaucoma e perdeu a visão. Aí, numa segunda cirurgia, foi uma cirurgia paga também, a primeira, onde houve o erro médico, também gastos absurdos. Aí, a próxima cirurgia foi num hospital público, e aí constatou-se o erro médico. E também o médico que realizou a segunda cirurgia falou: vocês podem pedir o prontuário, porque é ganho certo. Meu pai já tinha perdido a visão. E ele falou: não vai me trazer de volta. Então, os últimos anos de vida do meu pai foi também na cegueira. E a gente vê aí essas consequências do ego, né? Peso na consciência, esse médico, imagina o medo que ele não deve ter sentido. O abuso também, né? Devia ser uma pessoa muito poderosa, né? E na época usou desse poder, né? Ele usou do poder que ele tinha para encobrir um erro. E ele assumiu depois as notícias que a Grace teve dele. Provavelmente ele conseguiu, se a gente não pode falar por ele, né? Mas ele encontrou as consequências do seu erro, né? Ele buscou provavelmente uma reconciliação, perdão. Com certeza, um dia ele vai conversar com a Graça num outro plano. Provavelmente ele vai explicar a Graça o que aconteceu, pediu perdão, né? E a gente percebe que os erros aí que a gente comete ao longo de nossas existências, das nossas vidas, eles trazem consequências que afetam diretamente tanto a nós quanto aos que nos cercam. E lembram da nossa humanidade, né? De quanto nós podemos errar e quanto a gente é humano, né? E quanto é necessário a constante vigilância em nossas atitudes, em nossas escolhas, e principalmente através das falhas que a gente tem, que a gente encontra oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? E a importância da reconciliação, do perdão, seja ou de outras formas, ou como esse médico, procurando talvez esse perdão, ajudando, auxiliando outras pessoas. O meu pai também, ele foi abandonado. Com 15 dias de vida, meu pai ele foi abandonado. Ele foi dado, na verdade, abandonou, e a mãe
biológica dele, que provavelmente não tinha condições de cuidar dele, ela falou para a pessoa para minha avó, quem era o pai dele, né? Onde ele morava. E meu pai cresceu sabendo quem era o pai. E eu tenho lembranças de criança de meu pai indo até onde meu avô verdadeiro morava e interfonando no prédio e falando: sou eu, filho de fulana, seu filho. E o pai dele não querendo assumi-lo. E quando ele morreu, o outro filho dele ficou sabendo da existência do meu pai e correu, moveu polícia, moveu um monte de para achá-lo, para achar meu pai. E nessa época, meu pai, no começo, a gente tinha uma boa condição financeira, depois meus pais perderam tudo. E quando meu tio encontrou meu pai, ele, meu tio tinha uma ótima situação financeira deixada pelo avô verdadeiro, né, pelo meu avô verdadeiro. E aí, talvez como peso na consciência por não ter herança para o meu pai, esse meu tio ofereceu um serviço para o meu pai. Ele trabalhava no Porto de Santos e era um serviço que ganhava extra por fora. E meu pai também não aceitou. Meu pai era uma pessoa, um caráter muito grande, né? Então, a gente não leva nada daqui, né? Então, esse processo de perdão envolve muito mais que palavra e gestos, né? E aí, Kardec, para finalizar, que já estamos no final, a Grace colocou alguma coisa aqui no chat. Eu não precisei perdoá-lo porque. Deixa eu. Porque jamais guardei qualquer sentimento de mágoa, substituí pela esperança nele. Então, esse perdão talvez seja apenas íntimo dele. Meu pai, né? Meu pai, ele queria o amor do pai dele, né? Ele queria nem que fosse o amor, apenas um reconhecimento, né? E nunca teve, e conviveu bem com isso, né? E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3, ele traz como que a gente deve amar os nossos inimigos, né? Quem nos ofende. Ele fala: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, assim que a gente vai concluindo esse versículo, né, a gente vê que o amor e a paz, eles
ultrapassam qualquer ego, ultrapassam qualquer egoísmo. E a gente é lembrado por Paulo que essas disputas, essas contendas, se necessário, que a gente possa amar a quem briga com a gente, a quem leva litígio, a quem leva contendas, como Kardec ensina a amar os irmãos, né? Sem rancor, sem ressentimento, enviando vibrações de amor, paz e que a gente possa perdoar sempre, reconciliar. Considerações finais? Que a gente possa permanecer em harmonia, suportando sempre o amor, em vez das contendas, das disputas, o amor com renúncia, suportando as provocações que a gente encontra, as lutas, cada escolha nossa que não é atendida, cada julgamento que a gente deixa de fazer. Melhor ter paz do que ter razão, né, amiga? Sem dúvida. Alguém para fazer a nossa oração? Eu faço. Ai, gratidão, minha querida. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador que está nos céus, nosso Senhor supremo de todas as coisas. Pai, Paizinho, Paizinho querido, quanta gratidão, Pai, por esta semana que se finda e que conseguimos, Senhor, cumprir nossos afazeres, saudar nossos deveres, estar em paz com nossas consciências. Senhor, ser misericordioso, Pai, com todos aqueles que nesse momento sofrem as agruras da guerra, estão sem lar, Pai, que estão com fome, com frio ou perdidos, pois não te conhecem. Senhor, ao mesmo tempo que somos gratos por tudo que temos, pois tu nos dás, nos concedes por empréstimo, sabemos, Pai, que aqueles que nada têm sofrem e por sofrerem, a humanidade que existe em nós se sente comovida por isso, por cada um desses irmãos que sofrem ainda por não te conhecerem, por não alcançarem a plenitude de saberem que a tua presença ao seu lado os fará seguir em frente. Dá-lhe, Senhor, a certeza da tua existência. Dá-lhes um rastro de memória do lar que deixaram e das maravilhas que tens pela frente. Que possamos, Senhor, perdoar os nossos irmãos que porventura nos façam mal. Que possamos olhar para cada um deles com uma centelha do amor que tu olhas para nós. Que possamos olhar para o nosso mundo que vivemos, o teu mundo em que vivemos, e ver a grandeza da tua criação em cada um de nós, para que possamos, ao olhar para o irmão ao nosso lado, que porventura, por um deslize, nos cause algum incômodo, que somos iguais e que os incômodos causados a nós causamos aos outros. Tende, Senhor, piedade de todos nós,
Abençoa o nosso caminhar nessa próxima semana, que possamos estar juntos novamente, Senhor. Em nome do teu Filho amado, reunidos para aprender e dar mais um passinho, Senhor, em direção à felicidade eterna que tu sempre nos prometeu. Esteja conosco, com a tua paz, teu amor e tua luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amores, Boa noite.